concluindo, então, esse raciocínio, resta dizer algo que vai ser também muito importante para o campo da psicologia, que é o fato de que a consciência, os dados, então esses dados são oferecidos, eles aparecem à consciência de cada vez, a cada situação concreta, a cada situação experiencial ou vivencial da pessoa no seu mundo ou no mundo. E cada dado, de cada vez que eu me aproximo de um objeto, essa entrada, esse fragmento, ele porta em si mesmo a universalidade. O que eu estou querendo dizer, né? Cuidado com a palavra universalidade também. É que, vamos pensar na pessoa, que é esse dado complexo e que é o objeto da psicologia. A cada vez que eu me encontrar com alguém, por exemplo, dentro de uma situação de consultório, a cada vez eu vou ver uma visada dessa, eu vou ter uma visada, eu vou ter uma perspectiva, uma entrada no universo daquela pessoa. Mas de cada vez que eu vejo um pedaço, eu vejo ao mesmo tempo a pessoa toda. Né? Depois de um encontro com alguém, ou cada vez que eu conheci cada um de vocês, eu não pensei, nossa, hoje eu conheci tal coisa da fulana. Não, eu digo, eu conheci a fulana. E quando a gente vai produzir um conhecimento sobre um objeto, é buscar, então, dados que me venham de várias perspectivas diferentes sobre aquele objeto, que vai ajudando a formar um todo cada vez mais próximo da realidade mesmo daquele objeto. Mas essa implicação aqui entre o que a gente poderia chamar de a parte e o todo é algo que vai ser muito caro aos psicólogos da Gestalt, né, da psicologia da Gestalt, que vão fazer estudos sobre a percepção humana, e eles vão dizer, a percepção humana sempre compreende um objeto todo de cada vez. A gente vê primeiro a totalidade. É porque, mesmo que eu veja a partir de uma fragmentação, o que é inevitável que seja assim, porque a gente vê sempre a partir de um ponto de vista, mas ao penetrar no objeto a partir de um lado, eu o vejo todo. E se eu posso repetir, né, a experiência e ver cada vez de um outro lado, eu vou construindo um todo mais completo, mais próximo da realidade daquele objeto. Nessa percepção das várias perspectivas que vão dizer sobre um objeto, a gente vai ter que tem um objetivo último da fenomenologia, que é perceber a essência de uma coisa conhecida. A essência vai se afigurar, vai aparecer como aquilo que não pode ser alterado. Aquilo que, na minha compreensão de uma coisa, se for mexido, se for alterado, vai fazer com que essa coisa se torne uma outra coisa. Ou, a gente pode pensar, todas as vezes que eu olho para essa coisa, a partir de pontos de vista os mais variados, isso sempre se repete. Isso que sempre se repete vai dizer sobre o essencial dessa coisa. Falando disso na sala de aula um dia, a gente pensou, por exemplo, o objeto carteira, que a gente tem lá nas nossas salas. Eu posso mudar várias coisas da carteira, o tamanho, a cor, enfim, o material. Mas se eu retirar da carteira a mesinha, ela não é mais uma carteira, ela passa a ser uma cadeira. Ou seja, então, ser um conjunto de cadeira com mesinha faz parte do que é essencial a uma carteira. A gente pode pensar de modo menos concreto, já dei o exemplo, por exemplo, vamos pensar sobre a democracia. A gente pode ter várias visadas diferentes sobre a democracia, mas há alguma coisa, existe um núcleo ali de significação conferido coletivamente, né, pelos seres humanos, que se eu alterar, eu não estou mais falando da democracia. Um governante não pode dizer que é democrático fazendo coisas ou se referindo, colocando na sua definição ou na sua conceituação de democracia alguma coisa que fere o que seria essencial a essa definição. Por que eu estou falando isso? É muito importante que a gente não caia na ideia de um relativismo. A gente não pode cair naquela noção assim, então se cada pessoa tem uma visada, cada consciência vê um objeto de um jeito, eu poderia dizer, então cada um tem uma visão de todas as coisas. E a gente vai pensar, cada pessoa tem o seu próprio mundo, a sua própria verdade, que são frases que a gente escuta muito no nosso tempo, né, na nossa época. Eu tenho a minha opinião, essa é a minha percepção, não adianta conversar. Se não adianta, é isso mesmo. Se fosse assim, se cada um pudesse ter a sua visão e a sua percepção e a sua verdade,
não valeria a pena conversar, a gente não ia estar nem aqui fazendo aulas e dialogando, querendo discutir, né? Seja com alunos, com amigos, com colegas, enfim. Se a gente se propõe a construir diálogos, é porque a gente está se referindo a consensos também. E as definições humanas, todo o mundo humano da significação, confere significações que contêm essências. Conter essências quer dizer, há núcleos que não podem ser alterados nesse nosso mecanismo, né, de conferir significação às coisas. Senão nem haveria a linguagem. Se eu estou falando e vocês me entendem, é porque as palavras contêm significados que são compartilhados e que são tomados como verdadeiros. Senão ninguém compreenderia nenhuma frase dita por outra pessoa. Então, fenomenologia nunca pode se aproximar, não, ela não é nenhuma forma de relativismo, ainda que considere toda essa percepção de que a consciência está implicada no ato do conhecimento, ela está inserida lá, a intencionalidade é irredutível, mas isso não quer dizer um abrir mão do que seriam conhecimentos essenciais sobre as coisas. Bom, a gente tem então gostaria de estar na sala de aula, né, fazendo um desenho no quadro, naquelas notas de aula que eu publiquei lá na nossa página do Canvas. Vocês vão ver que no finalzinho eu coloquei um desenho bobo, mas que é para a gente ter esse diagrama em mente o tempo todo, pensar a consciência de um lado e o mundo do outro, ligados inerentemente por uma seta, né, que coloca essas duas bolas em ligação, e isso é a intencionalidade. E na intencionalidade há uma doação de sentido, que é a doação de significado. Isso tudo que eu acabei de dizer. Que apesar de se dar de cada vez por uma consciência em relação a um objeto, isso vai se tornando consensual. Por quê? O mundo, esse mundo com o qual eu me relaciono, é um mundo compartilhado. Certo? Então, subjetividade aqui, numa compreensão fenomenológica, é imediatamente intersubjetividade. O mundo que eu percebo é um mundo que não é só meu, é um mundo comum, é um mundo compartilhado. E por isso a ideia da doação de sentido, ela não é individual, porque ela vai estar encontrando com as outras doações de sentido o tempo todo, e se a gente pode conseguir seguir, né, se comunicando nesse mundo, é porque vai havendo doação de sentido que vai se tornando coletivizada, consensualizada, o que a gente quiser entender por aí. Quando vocês verem lá as notas, vocês vão ver esse esqueminha no final, pensar o eu ou consciência de um lado, o mundo, o objeto do outro. O mundo, então, é mundo percebido e a consciência é a consciência que percebe. Não há consciência em si mesma, não há mundo em si mesmo. E aí, só para finalizar, vamos repetir essas ideias que já vieram aí ao longo desse vídeo todo, que é a consciência é sempre consciência de alguma coisa, ou seja, não existe a consciência vazia. E o objeto é sempre um objeto relacionado à consciência. E aqui eu não vou dizer que não exista o objeto separado da consciência, mas simplesmente que nós não temos acesso a ele. Era isso, pessoal, que eu queria dizer. Eu sei que essas ideias são muito complexas e seria muito bom estar em sala de aula com vocês discutindo isso tudo, mas estou aberta aí, vocês podem fazer perguntas lá através do Canvas. Se alguém quiser colocar perguntas, seria bom colocar para todos, eu respondo para todos. Como eu tinha dito, né, em outra mensagem, a dúvida de um ajuda a turma toda também. Obrigada, desculpem aí as dificuldades e demoras.